O chamado para os gentios. Texto base. Atos 13, capítulo 13, versículo 1 ao 12. Texto áureo. E servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos, capítulo 13, versículo 2. Verdade prática. Quando a igreja ouve o Espírito Santo, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Primeiro, ideia central da lição. A lição mostra que a missão da igreja não nasceu apenas de uma estratégia humana, mas da direção do Espírito Santo. A igreja de Antioquia estava servindo ao Senhor, orando e jejuando. Nesse ambiente espiritual, o Espírito Santo falou e separou Barnabé e Saulo para a obra missionária. O ponto principal é este: Deus chama, o Espírito Santo dirige e a igreja precisa obedecer. Introdução da lição. A igreja primitiva nasceu em Jerusalém, mas o plano de Deus nunca foi limitar o Evangelho a um só povo ou a uma só cultura. Jesus já havia dito em Atos 1, capítulo 1, versículo 8, que os discípulos seriam testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos, capítulo 13, acontece uma grande virada. O foco da missão passa para Antioquia, uma igreja sensível à voz de Deus e aberta para alcançar os gentios. Gentil eram os povos que não pertenciam ao povo judeu. Então, essa lição ensina que o Evangelho é para todos, judeus, gentios, ricos, pobres, conhecidos, desconhecidos, próximos e distantes. 3. Antioquia, uma igreja escolhida por Deus. Antioquia era uma cidade importante, grande, diversa e estratégica. Ela tinha influência comercial, cultural e religiosa. Não foi por acaso que Deus usou Antioquia como base missionária. A igreja de Antioquia era comunidade viva, madura e sensível ao Espírito Santo. Ali havia profetas e doutores, ou seja, pessoas usadas por Deus para ensinar, orientar, edificar e fortalecer a igreja. Isto mostra que uma igreja forte precisa de ensino, oração e jejum, comunhão e direção espiritual. Ponto importante para professores. Explique aos alunos que Deus pode usar uma igreja local para realizar uma obra muito maior do que ela imagina. Antioquia não era apenas uma igreja que se reunia, era uma igreja que ouvia, obedecia e enviava. 4. O chamado de Paulo e Barnabé. Enquanto a igreja servia ao Senhor e jejuava, o Espírito Santo disse: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Isso mostra que a obra missionária começa com Deus. A igreja não inventou a missão, ela apenas ouviu a direção do Espírito e obedeceu. Depois disso, os irmãos jejuaram, oraram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram. Esse ato mostra apoio, reconhecimento e participação da igreja na missão. A igreja de Antioquia não apenas mandou missionários, ela participou espiritualmente do envio. Aplicação. Antes de tomar decisões importantes, a igreja precisa orar, jejuar e buscar a direção de Deus.
Missão sem oração vira apenas programação. Missão com direção do Espírito gera frutos eternos. 5. O Espírito Santo conduz a missão. O livro de Atos mostra claramente a ação do Espírito Santo. Ele inspira, dirige, separa, envia, fortalece e confirma a obra. Sem o Espírito Santo, a missão perde poder espiritual. Os discípulos só tiveram coragem para testemunhar depois que receberam o poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 13, Barnabé e Saulo não saem por vontade própria. Eles são enviados pelo Espírito. Isso ensina que a verdadeira obra missionária precisa da presença e da direção de Deus. Frase forte para o vídeo. A missão da igreja não começa no planejamento humano, começa na voz do Espírito Santo. 6. O poder do Espírito na evangelização. Quando o Espírito Santo dirige a missão, portas se abrem, vidas são alcançadas e o Evangelho avança. Paulo e Barnabé anunciaram a palavra de Deus na sinagoga e chegaram até eles onde havia resistência espiritual. Eles enfrentaram oposição, mas não recuaram. Isto mostra que a obra de Deus não avança sem lutas. Quando a igreja prega o Evangelho, também enfrenta barreiras, críticas, perseguições, incredulidades e oposição espiritual. Mas o Espírito Santo dá coragem, autoridade e discernimento. Aplicação para os alunos. O cristão não deve ter vergonha de falar de Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo entende que sua vida também faz parte da missão de Deus. Evangelizar não é apenas tarefa de pastor, pregador ou missionário. Todo crente é chamado para testemunhar de Cristo. 7. Paulo, Elimas e Sérgio Paulo. Durante a viagem missionária, Paulo e Barnabé encontraram o procônsul Sérgio Paulo, um homem importante que queria ouvir a palavra de Deus. Mas apareceu Elimas, um mágico e falso profeta, tentando impedir que Sérgio Paulo cresça. Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu Elimas com autoridade. Depois disso, Sérgio Paulo creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Essa parte mostra 3 coisas importantes. Primeiro, sempre haverá oposição contra a pregação do Evangelho. Segundo, o Espírito Santo dá discernimento para identificar o engano. Terceiro, a palavra de Deus tem poder para alcançar qualquer pessoa. Ponto forte. Nenhuma posição social está fora do alcance do Evangelho. Sérgio Paulo era uma autoridade, mas também precisava ouvir a palavra de Deus. 8. A igreja como agência missionária, a igreja de Antioquia serve de modelo para toda a igreja cristã. Ela era uma igreja que orava, jejuava, ouvia, obedecia, enviava e sustentava a missão. A obra missionária não é apenas um evento especial, é parte da identidade da igreja. Uma igreja missionária não pensa apenas em si mesma, ela pensa na vida que precisa ser alcançada. Ela se preocupa com a sua cidade, com a sua região, com outros povos e com outras culturas. Aplicação para professores. Mostre aos alunos que missão não é só atravessar países. Missão também acontece quando a igreja evangeliza o vizinho, visita uma família afastada, ora por alguém, ajuda uma pessoa necessitada e anuncia Jesus com amor e verdade. 9. Uma igreja que envia e sustenta.
Quando a igreja impôs as mãos sobre Paulo e Barnabé, ele mostrou que estava junto com ele na missão. Enviar missionários não significa se livrar deles, significa apoiar, interceder, contribuir e acompanhar. A igreja participa da missão quando ora pelos missionários, contribui financeiramente, cuida dos obreiros, evangeliza localmente, ensina a palavra, forma novos discípulos, mantém viva a visão missionária. Frase importante: a igreja não envia, não ora e não evangeliza, perde parte da sua identidade espiritual. 10. A grande comissão. Jesus ordenou que a igreja fosse por todo o mundo, pregasse o evangelho e fizesse discípulos. Essa missão ainda não terminou. Ainda há pessoas que nunca ouviram claramente sobre Cristo. Ainda há famílias, cidades, povos e nações que precisam da mensagem da salvação. Por isso a igreja não pode viver fechada em si mesma. O evangelho precisa avançar. A missão continua e o Espírito Santo continua chamando homens e mulheres para essa obra. 11. O que essa lição ensina para a igreja hoje? Essa lição ensina que uma igreja saudável precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. Também ensina que a oração e jejum não são detalhes, são práticas espirituais importantes para discernir a vontade de Deus. Ensina ainda que a missão não é uma opção para a igreja, é uma responsabilidade. A igreja existe para adorar a Deus, edificar os crentes e anunciar o evangelho ao mundo. Quando a igreja deixa de evangelizar, ela deixa de cumprir uma parte essencial do seu chamado. 12. Pontos mais importantes para guardar. Primeiro ponto: a missão nasce da direção do Espírito Santo. Segundo ponto: Antioquia foi uma igreja madura, sensível e obediente. Terceiro ponto: Paulo e Barnabé foram separados para uma obra específica. Quarto ponto: a missão enfrenta oposição, mas o evangelho prevalece. Quinto ponto: a igreja local participa da missão quando ora, envia, sustenta e evangeliza. Sexto ponto: a missão não é evento, é identidade cristã. 13. Aplicação prática para a vida cristã. Essa lição nos leva a perguntar: estou ouvindo a voz do Espírito Santo? Tenho participado da missão da igreja? Tenho orado por vidas? Tenho falado de Jesus para alguém? Minha igreja tem visão missionária? Estamos preocupados apenas com nossas programações internas ou também com a vida que precisa ser alcançada? A missão começa quando uma igreja se coloca diante de Deus com humildade, oração, jejum, disposição para obedecer. 14. Aplicação para professores da EDB. Professores, essa lição é excelente para despertar nos alunos uma visão missionária. Você pode conduzir a aula mostrando que a missão não é apenas assunto para missionários enviados ao campo. Cada aluno precisa entender que também faz parte do plano de Deus. Uma boa pergunta para a classe é: se o evangelho é para todos, o que estamos fazendo para que mais pessoas ouçam essa mensagem? Outra pergunta forte: nossa igreja tem sido parecida com Antioquia, uma igreja que ora, ouve e envia? Essas perguntas ajudam os alunos a saírem da teoria e passarem na prática. 15. Aplicação para alunos. Aluno, essa lição mostra que Deus chama pessoas comuns para uma obra extraordinária. Paulo e Barnabé foram separados porque Deus tinha um propósito. De mesma forma, Deus também deseja usar a sua vida. Talvez você
Não vá para outro país, mas pode ser usado na sua casa, na escola, no trabalho, na vizinhança e na igreja. O importante é estar sensível à voz do Espírito Santo. Quem ouve a voz de Deus precisa estar disposto a obedecer. 16. Frases fortes para destacar. A missão da igreja começa no coração de Deus. Uma igreja cheia do Espírito não fica parada. Quem ouve o Espírito obedece ao chamado. Missão não é programação, é identidade cristã. O Evangelho não tem fronteiras. A igreja que ora também precisa enviar. Sem o Espírito Santo não existe missão verdadeira. Deus chama, separa, envia, sustenta a sua obra. 17. Conclusão da lição. A missão entre os gentios começou com oração, jejum e sensibilidade. A voz do Espírito Santo. A igreja da Antioquia nos ensina que Deus fala, chama, separa e envia. Mas a igreja precisa responder com obediência. Barnabé e Saulo foram enviados e o evangelho avançou. Mesmo diante da oposição, a palavra de Deus prevaleceu. Hoje, o Espírito Santo continua chamando a igreja para alcançar vidas, famílias, cidades e nações. A pergunta final é: estamos dispostos a ouvir e participar da missão que Deus ainda está realizando? Encerramento. Paz do Senhor, meus irmãos. Essa foi a lição 1, o chamado para os gentios. Aprendemos que a missão nasce da direção do Espírito Santo, que a igreja precisa ouvir a voz de Deus, que o evangelho deve alcançar todos os povos. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja como Antioquia, uma igreja que ora, jejua, ouve, obedece, envia e sustenta a obra missionária. Se esse resumo te ajudou, compartilhe com professores e alunos da EDB. Que Deus abençoe sua vida e sua aula.